príncipe da paz. Opa, apertei um botão errado aqui. Príncipe da paz, Pai da eternidade, digno de louvor e de glória. E agora, como é que eu tiro isso daqui, né? Só Deus. Deus sabe todas as coisas. Senhor amado, é santo e digno e verdadeiro. Operando o Senhor, meu Pai, quem impedirá? Ninguém poderá impedir o teu agir, o teu trabalhar. Senhor, entra, Deus, com providência naquilo que nós precisamos. Entra com providência em vidas, da graça e da vitória. Tu é um Deus que nos ensina a andar nos teus caminhos. Papai querido, neste dia, eu entrego, Senhor, a minha vida diante da tua presença. E glorifico o teu nome nesse dia. Há poder no teu sangue, poder no teu nome e há poder na tua palavra. Deus digno e verdadeiro, poderoso, grande eu sou, grande eu Shaddai. Venha visitar, papai, a cada um de nós nesse dia e dá a vitória. Tu é Deus de vitória. Senhor, nesse dia, eu apresento, papai, a cada irmã que está entrando aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Vou ler um para dar início na nossa campanha aí. Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, a ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que dizem sem causa. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Aleluia. Glória a Deus. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Aleluia. No one is listening to you, really. Why? Sorry, no one is listening, huh? Okay, now we can hear. Não te dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Salmo 25. 25. Não te lembres dos pecados da minha mocidade. Aleluia. Das transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, da tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pois isso ensinará o caminho dos pecadores. Guiará os mansos em justiças, os mansos ensinará o seu caminho. Aleluia. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensina no caminho que deve escolher. Glória a Deus, aleluia. A sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Aleluia, Paz do Senhor, irmã Márcia. Guarde-me a sinceridade e a retidão. Eu espero em ti. Redime, ó Deus, todas as suas angústias. Aleluia. Aqui o salmista está muito angustiado e ele pede a Deus que lhe ajude. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Não sei como está o teu coração, como está a tua mente. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Eu creio que Deus quer falar com você. Para que você venha entender muitas coisas que vêm acontecendo na tua vida. Talvez você está desanimado, sem força, angustiado, sentindo que está só perdendo. Mas o Senhor te chamou para dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aqui nós vamos ver que o salmista estava num desespero, porque ele não sabia o que fazer.
E talvez você esteja desse jeito, sem saber o que fazer, sem saber o que vai ser do seu futuro, o que vai ser da tua vida. Mas o Senhor diz para você, não desanime. Levanta a tua cabeça, porque Deus, Ele é contigo. Estou com um pouco de tosse ainda. Aqui nós vamos trazer o que está em 1 Samuel, capítulo 3. E vamos entender o que Deus tem a falar conosco. Deixa o teu amém, o teu glória aí. E o jovem Samuel serviu perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, Samuel estava vivendo um tempo onde não tinha muito profeta, não estava falando com o povo ali. E ali, ele foi viver, Samuel, o filho de Ana, ele foi viver com quem? Com Eli. O Eli era o sacerdote da época. E sucedeu que naquele dia, em que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer. Por quê? Pois já não podia ver, da idade que ele tinha. E estando também Samuel deitado, ainda jovem, criança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, que tinha uma lamparina, que era a lamparina que acendia a casa de Deus, né? Onde estava a arca de Deus? O Senhor chamou Samuel e disse, eis-me aqui. E correu Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Samuel ouviu a voz de Deus com ele, e ele pensava que era Eli, pensando que era sacerdote, porque ali, naquele tempo, a voz de Deus já não era mais manifesta. Não se ouvia a voz de Deus. E ele pensou, é Eli que está me chamando. Perguntou, eis-me aqui, Senhor. E correu Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei. Não te chamei eu, e torna a deitar. E se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ou seja, não conhecia Deus, ele ouvia falar de Deus, mas ele não tinha relação com Deus, ele não tinha intimidade com Deus. Ainda se tinha manifestado a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a terceira vez a chamar Samuel. E ele se levantou e foi ali de novo e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli, o sacerdote, que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai, deite. Há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no... Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, e disse. Samuel respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Vou parar um pouquinho aqui, que eu quero deixar isso aqui bem claro para você. A maneira que Samuel foi falar com Deus. A maneira que nós falamos com Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Servo é o quê? Aquele que serve. Samuel, filho de Ana, ainda jovem, criança, olha onde Ana foi entregar o filho. Entregou o filho da promessa, que ela queria muito aquele filho, para Eli cuidar, o sacerdote do templo. Entregou ele para ser um pastor. E Samuel não conhecia Deus, ouvia Deus, mas na verdade ele não sabia nem falar com Deus. E o que eu quero te dizer com essa palavra, que nós temos que saber como falar com Deus. Para que você seja ouvida, você precisa primeiro saber falar. Quem sabia falar com Deus era Ana. Ana sabia chorar na presença de Deus. Ana se humilhou tanto que Deus deu Samuel para ela. Porém, Samuel não sabia como falar com Deus. Talvez ele escutou a história da mãe dele, ele soube da história de como Deus fazia o milagre, mas ele não sabia como.
tanto que ele não conhecia nem a voz de Deus. E o que eu quero dizer para você, você conhece realmente a voz de Deus? Quando ele disse, Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve, Deus, ele pode chamar alguém, mas se a pessoa não ouvir, não adianta. Ele vai ficar surdo como Samuel, não entendia nada. Quando Eli, aquele experiente sacerdote, chega e diz para ele, quando ele te chamar de novo, você responde assim. Ou seja, ele tinha um líder, ele tinha instruída com experiência para dizer para ele, faz dessa maneira. Você está fazendo, está pensando que sou eu e não sou, é Deus que está falando com você. Mas ele quer falar é com você, não é comigo. E às vezes Deus quer falar é com você. Ele usa um pastor, ele usa um missionário para falar com você, mas tem momentos que é você e Deus. Esse era o momento de Deus e Samuel. Quando ele te chamar de novo, você diz, me aqui. Ou seja, estou atenta, estou atento. O teu servo ouve, ouvir, servir. Porque muitos de nós queremos as bênçãos de Deus, mas quando nós tiver que servir, muda a história. Nós vemos sacrifício para muitas coisas, mas quando é para fazer algo para Deus é difícil. E ainda fazemos questionando. Aí Samuel entendeu que Deus tinha algo ali. Quantos anos Deus estava sem falar com aquele povo? E Deus queria usar Samuel. Às vezes você não está entendendo o projeto que Deus quer usar você. Você precisa ser útil, você precisa servir. Só receber, não, Deus não fala. Deus fala com quem serve. Deus está com quem serve. Ali ele disse assim, então veio o Senhor e pôs-se ali com as outras vezes. Samuel, Samuel, fala porque o teu servo ouve, prestando atenção nisso. E disse o Senhor, Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel. Deus avisa os seus profetas, a qual todos o que ouvir lhe tinirão os ouvidos. Vai doer. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli. Contra quem? O sacerdote. Tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei. Ou seja, Deus, ele não faz obra pela metade. Talvez você esteja pensando, Deus não está vindo. Deus não faz obra pela metade. Ele disse assim, ó, eu começarei e eu acabarei. Porque eu já lhe disse, já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Deus está falando aqui algo muito sério. Está falando que usou um menino para entregar para ele, sacerdote, que deveria ser ele o que deveria ouvir Deus, que ele estava repreendendo, ele estava aborrecido com o que os filhos estavam fazendo e não era repreendido. Então você acha que Deus não repreende a pessoa que está errada porque Eli, o sacerdote, faz vista grossa? Porque Eli não corrigiu o seu deveria ter corrigido? Deus falou, eu vou fazer, eu vou começar e vou terminar. Mas o que Deus estava falando aqui? Portanto, jurei, falando, a casa de Eli que nunca jamais será expiada, a sua iniquidade, nem com o sacrifício, nem com as ofertas de alimento. Ou seja, agora Deus já não queria mais nem sacrifício, nem oferta. Porque toda vez que os filhos de Eli aprontavam, e lá foi criado Samuel, e Samuel não era igual aos filhos de Eli, Samuel ali estava em santidade com Deus, embora junto com pessoas que estavam contaminadas. Deus disse, eu não quero mais sacrifício, agora eu não quero mais oferta, agora eu não vou aceitar mais nada, porque agora eu pus a mão. Que Deus está falando, coloquei a mão, aleluia. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Quem vai querer ouvir algo assim? Então abriu as portas da casa do Senhor, porque era o trabalho dele, abrir e fechava a porta do templo. Porém,
temia, ele estava com medo de entregar a visão para Eli, por causa da falta de experiência. Será que ele vai me dar crédito? Ele é o sacerdote, como é que eu vou entregar algo assim para ele? E às vezes vocês temem não falar, porque você acha que se falar vai criar um problema, vai criar uma contenda. E o Senhor, ele ficou deitado pensando, como é que eu vou falar isso aí? Se eu falar, como é que ele vai reagir? Ele começou a se questionar. E muitos de nós somos assim, covardes, não queremos falar. E ali, olha só. Então, chamou Elias, e o sacerdote chama a Samuel. E diz, Samuel, meu filho. E ele disse, eis-me aqui. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Ou seja, ele sabia que tinha algo ali de Deus. Peço, não me esconda, não me encubras. Assim Deus te faça outro tanto, se me encobrires alguma coisa dessas palavras, de todas as que te falo. Ou seja, se Deus te deu um dom, você está vendo algo errado, você tem que falar, mesmo que não te dê crédito. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada encobriu e disse, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Tá entendendo? Como é que Deus usa certas pessoas, que tudo que a pessoa faz, parece que Deus honra. Por quê? Tem pessoas que parece assim que Deus usa assim um canal de bênção na tua vida. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel. Deus usava Samuel, Deus falava com Samuel. Dizia, fala para ele, que eu vou começar algo na casa dele e vou terminar. E aí olha o que acontece. Um pouco antes, nós vamos ler aqui. E foi tomada a arca de Deus e os 2 filhos de Eli, filho do sacerdote, filho do pastor. Ofni e Finéias morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no dia a Siló e trazia as vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça, porque era um costume deles chorar e jogar terra quando eles estavam muito tristes. E chegando ele, eis que Eli estava sentado na cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo, porque por causa da arca, ele estava preocupado era com a obra. Mas a casa dele, ele não estava preocupado. A casa dele, os filhos dele aprontavam. Então, pois, aquele homem, a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E ele, ouvindo os gritos, disse, que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem, apressadamente, e anunciou Eli. E era Eli de 98 anos, e estavam os seus olhos já escurecidos, que não podia ver. E disse aquele homem Eli, eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele, que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu e trazia a notícia a Israel e fugiu de diante. Olha, a notícia que ele trouxe era uma notícia ruim, de morte. Ele pagou um preço muito alto por não ter ouvido a Deus. E toda vez que você dá a Deus, você vai ter um preço a pagar. Você vai ter um preço que é um preço doído. E quando o preço vem, ele vem todos. Ele vem para qualquer um que não der ouvido à voz de Deus. Que quiser fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. E ali ele e diz, teus filhos morreram. Aqueles filhos que ele nunca corrigiu. Samuel não era filho de Eli, ele era filho de Ana. Samuel não tinha nenhum laço sanguíneo. E Eli, aos 98 anos, servindo a Deus, fazendo tudo certinho, veio sobre ele a morte. E o que eu quero dizer com essa palavra hoje? Vai vir luto. Vai vir um momento de choro. Vai vir um momento da notícia ruim. E você precisa se preparar para isso. Eli já tinha escutado, Deus já havia falado ele que ele ia corrigir os filhos dele, caso ele não fizesse. Ou seja, tem pessoas que não dão ouvido para você.
Tem pessoas, mais que você fale, entra num ouvido e sai no outro. Eli sabia que os filhos deles andavam errado. Assim como eu e você sabemos que muitos da nossa família não andam conforme Deus quer. Nós falamos e a pessoa não dá ouvido. Aliás, despreza até o que você falou. Só que Deus disse, acabou, eu vou começar e eu vou pôr um fim nisso. E hoje o Senhor está você, acabou. Eu não sei qual a luta que você está passando. Eu não sei o momento que você está vivendo. Mas eu tenho para dizer para você, o Senhor fala para você, comecei e eu termino. O mesmo Deus que deu a benção, ele tira a benção. Os filhos eram para ser bênção para Eli. A promessa que Deus fez era para ser bênção na tua vida. Não questiona a promessa. Mas a rebeldia dos filhos fez com que Eli chorasse. Filhos eram bênçãos de Deus. Marido é para ser bênção de Deus. Isso é para ser bênção de Deus. Mas nem sempre é assim. Muitas das vezes a bênção se torna numa maldição. A bênção se torna em lágrima. A bênção se torna em dor. Era isso que Eli vivia com os filhos dele. Eles não respeitavam a palavra de Deus. Eles não tinham temor. Aliás, eles se prostituíam. Eles não estavam nem aí se o pai era sacerdote ou não. Talvez a situação que você esteja vivendo, essa pessoa que está com você, está te desprezando como ministra do evangelho. Não está dando crédito. Eli, Deus usa Samuel para falar com ele. Hoje Deus usa outras pessoas, outros Samuéis para falar com você. E o Senhor diz para você, tenho eu visto o que eles têm feito. Tenho eu visto o que ele tem feito. E vou eu por um basta. Não te apavore, não te escandalize, porque Eli caiu da cadeira. Quando ele soube da má notícia. E o Senhor está dizendo, não ore, porque vou eu terminar o que eu comei. A bênção era para ser perfeita. Se houvesse temor de Deus sobre os... Mas o que eles fizeram? Bagunçaram, eu não estou nem aí. Eu finjo que não é comigo. Eu sei que não estou nem aí. Tudo é normal, tudo é prazer, tudo é diversão. Deus não está nisso tudo. Isso é um grande exagero, porque eu não acredito dessa maneira. Isso é tudo normal, era normal. Para Deus era aborrecimento. Só que ele disse para Eli, você não corrigiu. Você sabia que estava errado e você não corrigiu. Ou seja, Deus deu um tempo. Para quê? Para que eles ouvissem a correção. Porque quando Deus determina algo e basta para Deus, Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Eles jamais pensaram que Deus iria cobrar algo deles. Por quê? Porque o pai é sacerdote. O meu pai vive na igreja. Ir na igreja antes que você está livre da justiça de Deus. Congregar, pegar um microfone, cantar, eles faziam também. Eram os filhos rebeldes de Eli. Eram os filhos que envergonharam o ministério de Eli. E esta pessoa tem envergonhado o ministério. Aliás, você tem ficado desanimada, com vontade de parar, mas você se agarra nas forças que você tem. E você disse, eu preciso continuar. Eu preciso ser exemplo, eu preciso marchar. Deus sabe que você já não tem mais força. Deus sabe que você já não consegue marchar. Que você está uma cara por fora onde as pessoas pensam que você está muito bem. Mas lá no interior você está chorando sangue. Por causa da rebeldia destes que estão ao teu lado. E o Senhor está dizendo, hoje põe um basta. Não te escandalize, não te apavore, porque virá sim a notícia. E a notícia não vai ser boa.
A notícia vai doer, porque por mais que Eli soubesse que aqueles filhos dele estavam desconcertados, ele não desejava a morte dos filhos. Com 98 anos, ele ali pagando o preço pelos filhos. E talvez você esteja pagando o preço por esta pessoa. Mas não adianta querer pagar preço por outro. Cada um paga o seu preço. Jesus já pagou por nós na cruz. E amam a Deus, obedecem a sua palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois obedecer, porque quem obedece? Se o teu filho te ama, você não precisa bater. Ele te obedece porque ele tem amor a ti. Você diz que está errado isso. Ele vai tremer, ele vai ficar com medo de entristecer você por não. E o Senhor está falando aqui com você e essa palavra é para alguém aqui. Aleluia. Os filhos de Eli não estavam nem aí. Deus já havia falado, Deus estava avisando. Aleluia. Quando Deus enviou a profecia para Eli, olha o que Deus falou. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, sacerdote, Eli, para oferecer sobre o meu altar, para acender o meu incenso, que era só o sacerdote que podia acender, e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Todo Israel ia lá para Eli fazer sacrifício. E porque pisaste, olha a palavra, e porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim. Veja bem, olha o que Deus entregou para Samuel. Você pode ler na tua Bíblia aí. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20. Por que pisaste na minha oferta? Por que desprezaste a palavra? Por que desprezaste o que era? Dando para os teus filhos mais do que para mim. Aleluia. Para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado, eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim. Essa era a promessa de Deus, era abençoar Eli. Essa era a promessa para a tua vida, era te abençoar. Porém, os filhos dele fizeram com que Eli perdesse a benção. Eli não queria perder a benção por causa dos filhos. Aleluia. Portanto, diz o Senhor, aleluia. Aleluia. A verdade tinha falado Deus tinha falado, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Deus não queria mais eles. Porque os que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dia em que cortarei o teu braço e o braço da tua casa e de teu pai, para que não mais ancião algum em tua casa. Deus não queria nenhum deles mais. E verá o aperto da morada de Deus, em um lugar de todo o bem que houvera de fazer sobre Israel. Aleluia. E aí o Senhor vai mais adiante no versículo 35. E isso te será por sinal a saber, acontecerá a teus filhos. Deus não cobrou de Eli, cobrou dos filhos de Eli. Deus não vai cobrar de você, vai cobrar dele. Para de dizer, eu não preciso pagar por ele. O Senhor diz assim, e será por sinal a saber o que acontecerá aos teus filhos. Oni e Finéias, deu o nome deles. Ambos morrerão no mesmo dia, certo? Deus já tinha avisado Eli. Ele teve tempo de corrigir os filhos. Mas os filhos não queriam correção. Então, quando alguém não quer correção, não há outra coisa a fazer, a não ser deixar Deus agir. E hoje o Senhor está falando para você. Eu comecei e eu vou terminar.
Harabassuidecai. E para os que está falando com você hoje, ainda hoje, você vai ouvir o Senhor falando com você. Aleluia. Porque Deus, ele avisa antes. Os seus profetas, que muitas vezes são desprezados, são caluniados por entregar a verdade. A tua casa está desconcertada, não por causa de você, mas de alguém dentro da tua igreja, dentro da tua casa, convivendo com você. E haverá um preço. E quem irá pagar o preço, missionária? Esse mesmo, não é você. Porque Deus não vai punir você por o erro de alguém. Porque quem estava de engano eram os filhos de Eli, não era Eli. Eli estava sacrificando. Eli estava em dia com Deus. E o teu segredo é estar em dia com Deus. Continua marchando. Continua pregando. Continua louvando. Não diga eu não vou. E cuida muito bem as tuas vestes. Para tu não te contaminar com esse mundo. Porque o Senhor te chamou como atalaia. O corpo é do Espírito Santo de Deus, não é teu. Aleluia. A santidade de Samuel, que Deus falasse com ele. Samuel era puro, tinha um coração puro, estava em santidade com Deus, sem a qual ninguém verá a Deus. E eu quero deixar essa palavra para você. Vamos orar? Deus está entrando com providência na tua casa. Ele começou, ele te deu a bênção e ele vai terminar. E a rebeldia vai ter um preço alto. Vai ter preço e se prepare para ouvir a má notícia. Não diga que Deus, porque Deus permitiu isso. Porque Deus fez isso. Porque eu estou passando por... Não fala nada. O segredo é não abrir a boca. Porque vai vir um tempo que você vai ter paz. Coisas que vão tendo mais. Você tem saudade de Lodebar. Porque lá você pelo menos tinha paz. E agora você diz, não tenho mais paz. Eu sou perturbada, eu tenho que conviver com isso, está me deixando doente essa situação. E o Senhor está dizendo, você não precisa sentir falta de Lodebar. Porque eu tenho a melhor para você. E eu vou cumprir. Mas faça como Samuel. Ouviu a primeira, ouviu a segunda, ouviu a terceira. Quando o Senhor falar com você, diga assim, eis-me aqui. Tua serva te ouve. Ouve o que o Senhor falou com você, porque o Senhor te advertiu. O Senhor falou para você que viria prova depois. O Senhor tudo te advertiu. Não há que questionar. Mas talvez você diga, Senhor, mas eu não pensei que seria assim. É assim para pior. Vai vir um tempo pior e depois vai vir a bonança para você. Vai vir um tempo insuportável e você vai dizer, meu Deus, eu não vou aguentar. E aí logo em seguida virá a bonança, a paz. Onde você vai desfrutar daquilo que Deus prometeu para a tua casa. Porque este daí, Deus não quer mais. Nem a descendência dele para fazer algo para Deus. Deus não tem recebido oferta dele. Não tem recebido. Não se iluda achando que Deus está recebendo. Porque Deus não está recebendo. E você sabe o que Deus está falando. Alabassuidecai. O Senhor vai pôr um fim. Conte o tempo. Porque vai passar em torno de 3 meses. E você vai ver algo acontecer que vai te surpreender. Arabacassuidecai. O Senhor vai agir na tua causa. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra.